Caríssimas, caríssimos monitores, uma honra poder participar de mais uma jornada voltada à preparação de monitores para o estudo sistematizado da doutrina espírita. O módulo 1 nos reporta ao século XIX. O século XIX foi um cenário extraordinário de intensa produção de saberes. Os séculos XVII e XVIII deixaram legados importantíssimos em diversos episódios históricos significativos, como a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, e a ciência estabeleceram novos paradigmas na produção de conhecimento. Agora, com autonomia, porque divorciado do tacão religioso, teologal, dogmático, tradicional, a ciência estabeleceu os seus próprios parâmetros, as suas diretrizes autônomas. E o século XIX reuniu inúmeras possibilidades de produção desses saberes notáveis, fazendo com que a civilização ocidental ganhasse novos rumos. Neste cenário do século XIX, portanto, foi que surgiram inúmeros acontecimentos, fenômenos insólitos. Exatamente porque nestes dias do século XIX, a espiritualidade benfeitora, atendendo a uma programática do Cristo, que um dia no Evangelho de João encontra-se consignado, que ele, o Rei Solar, estabelecera que um dia chegaria o Consolador e ficaria para sempre conosco. Então, exatamente porque o cenário do século XIX ofereciam as condições adequadas, favoráveis para a produção de um novo saber. Então, a espiritualidade organizou, orquestrou um movimento que Allan Kardec mais tarde viera chamar de uma invasão organizada. Quando a espiritualidade fez a intervenção dentro de um plano adrede estabelecido, porque os fenômenos sempre existiram em todas as épocas da humanidade, mas de uma forma concentrada, organizada, voltada para fins específicos, que eram exatamente o de despertar a curiosidade, o interesse para chacoalhar com a civilização, que esses fenômenos insólitos, estranhos, passaram a agitar em toda a Europa, desde o ano de 1853. O professor Hippolyte Léon Denis Arrivel, que mais tarde viera adotar o pseudônimo de Allan Kardec, era um homem dotado de recursos intelectuais profundos, era um emérito educador, que teve toda a sua formação em Verdun, Suíça, sob os auspícios do notável educador Pestalozzi. Retornando para a França, Allan Kardec agora inicia um amplo trabalho na área da educação, no qual se notabilizou, com inúmeras obras, inúmeras realizações fecundas na dinâmica da educação. Mas ele também tinha um espírito científico. Allan Kardec ele participava de uma sociedade científica, como naqueles dias do século XIX era comum, na França, na Inglaterra, principalmente. E Allan Kardec participava de uma comunidade científica, no qual se estudava a problemática do magnetismo animal, graças às importantes pesquisas e experimentos de Franklin Mesmer. Então, ele tinha já esse espírito científico de investigação, de perquisição. Ao mesmo tempo, narram os seus biógrafos, ele tinha uma conduta cética. Ele, porque bem identificado com aquela realidade do século XIX, que era o primado da razão. A ciência, porque agora assumiu uma autonomia na condução da produção de saberes, estabelecer o primado da razão. Ou seja, agora, a partir de então, todo o conhecimento, para ser verdadeiro, deveria passar pelo crivo da razão.
E porque o positivismo de Augusto Comte já havia estabelecido todas as suas diretrizes, os seus parâmetros, a ciência positivista estabelecer os métodos rigorosos de investigação, de tal modo que todo saber, para ser verdadeiro, precisaria passar pelo crivo da ciência, ou seja, pelo crivo da razão. Era o primado da razão. Os positivistas afirmavam que se a religião fala de um Deus, o positivismo apresentava uma deusa, a deusa razão. Foi por esse motivo que Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, escrevera o livro Assim Falava Zaratustra, no qual ele fez esse personagem sair às ruas anunciando a morte de Deus. Porquanto, se agora vivíamos o primado da razão, não precisaríamos mais das religiões para apresentar explicações a respeito da vida, o porquê da vida, nossa destinação, porque agora tínhamos a ciência, a Deus, a razão, para explicar todas essas questões, equacionando todas as mais agudas, exigentes dúvidas da humanidade. Então, Allan Kardec estava bem sintonizado com a sua época, com a razão, com as investigações científicas, com todos os temas à luz do racional. E quando ele, portanto, teve o contato, ou seja, as primeiras notícias daqueles fenômenos insólitos que os jornais falavam de mesas girantes, que se agitavam, se movimentavam, subiam, desciam, iam e vinham nos grandes salões, nas residências, ele, quando soube, não deu maior importância, porque ele fazia parte daquela sociedade científica que estudava o magnetismo animal. Para ele, era perfeitamente aceitável que um objeto inerte qualquer pudesse sofrer uma ação física por meio do magnetismo animal, de que todos somos portadores, um com maior ou menor potencial, mas que esses objetos, até mesmo a mesa, por mais pesada que fosse, como era a época, poderiam ser movidas, agitadas, graças a esse magnetismo animal. Então não lhe chamou muita atenção, não lhe despertou nenhum maior interesse. Passado o tempo, exatamente nos primeiros tempos do ano de 1855, ele tem a notícia que as mesas agora não eram apenas mesas girantes, eram mesas falantes, porque elas se comunicavam. Porquanto existiam já grupos na França, como na Inglaterra, que faziam algum tipo de pesquisas, algum tipo de interesse investigativo, que partiam de homens mais argutos, homens mais sérios, enquanto que muitos se divertiam, faziam daqueles episódios, daqueles fenômenos algo trivial para a diversão, para a curiosidade, outros não, tinham um espírito mais investigativo. Então, eles estabeleceram uma programática, uma convenção, que a mesa no movimento basculante, por exemplo, quando ela retornava para o chão com a batida, ela ofereceria a resposta que corresponderia ao sim, duas batidas ao não, por exemplo. De tal forma que as perguntas eram formuladas que possibilitassem a resposta sim ou não. Então, elas eram mesas falantes. Também, depois, evoluindo esta convenção dos sinais, estabeleceu-se que uma pancada, letra A, duas, letra B, três, letra C, assim sucessivamente, de tal forma que as palavras e as frases podiam ser articuladas pelas mesas. Então, eram mesas falantes que respondiam às questões. O codificador, por isso, teve a sua curiosidade aguçada, porque entender, aceitar que uma mesa ou qualquer objeto se mova pelo magnetismo humano é aceitável, mas que ela tenha inteligência para responder às questões, bem, aí já é uma outra coisa. Ele precisava investigar. Como ele tinha um espírito adequado à razão, ajustado à ciência positivista, ele foi ao encontro que, segundo os registros históricos, no dia de terça-feira, no mês de maio do ano de 1855, na casa da senhora Planamaison. Ele diz nas suas anotações, o codificador, que o que ele observou era algo muito impactante.
De fato, as mesas se agitavam, mais do que isso, elas dialogavam, demonstravam um sentimento pela forma como se ajustava a uma outra pessoa. Ele acompanhou as primeiras experiências, os rudimentos da escrita através da ardósia, da cesta, de tal forma que ele ficou tão impactado com o fenômeno que assistiu, porque eram fenômenos muito consistentes, inconfundíveis, que era necessário entender o que estava por trás de tudo aquilo. Quando, na partir da semana seguinte, ele passa a acompanhar as reuniões que aconteciam semanalmente na casa da família Boudin, quando ele passa a adotar, pouco a pouco, o método investigativo. Por isso que nós poderíamos dizer, com toda tranquilidade, como o codificador apresenta, o Espiritismo é ciência. Como ele dizia, é a ciência nova. Então nós vamos verificar que a doutrina espírita, a codificação espírita, acompanha o ritmo natural do progresso da civilização. A dinâmica do desenvolvimento, da produção de saberes. No plano corporal, nós encontramos o Espiritismo como resultado bem natural desta lei do progresso da civilização. Foi um tempo que, por exemplo, não tínhamos a compreensão da lei gravitacional. Surge o Isaac Newton e revela esta lei gravitacional. Teve um período que se não tinha a menor noção a respeito das vidas microscópicas, até que surge a tecnologia, o equipamento adequado e os investigadores apropriados, e descobriu-se vidas infinitesimais. Mas também o homem olhou para o céu e com o equipamento próprio, a luneta, e depois sofisticados equipamentos, se observa e se examina o cosmo, o panorama astronômico. Então nós verificamos que pouco e pouco a produção de saberes, com a ciência, vai descortinando, desvelando conhecimentos, leis. E o Espiritismo vem apresentar, através desta perspectiva científica, outras leis. Se a física, se a química, se a biologia, se a antropologia, a sociologia revelam as suas leis específicas próprias, cada um no departamento da vida na Terra. O Espiritismo é a ciência que vem desvelar as leis transcendentes, as leis espirituais, e desvelar a realidade espiritual de todos nós. Se existe hoje, considerado pela ciência, as forças da natureza, a força eletromagnética, a força gravitacional, a força nuclear forte e a força nuclear fraca, nós podemos dizer com tranquilidade, como asseveravam os Espíritos no Livro dos Espíritos, que os Espíritos são uma das forças da natureza. É isso que a ciência espírita produziu, este saber de descortinar uma das forças da natureza. E o Espiritismo, como ciência, investiga, analisa, demonstra a origem, a natureza dos espíritos, a sua relação com o mundo corporal e a sua destinação. De modo que as ciências acadêmicas examinam e descortinam as leis que governam o mundo físico, que são as leis de Deus na dinâmica física. A ciência espírita desvela o mundo espiritual e as suas leis, as leis transcendentes, de origem e destinação, de alfa. Então o Espiritismo estava bem ajustado ao processo natural, lei do progresso, da civilização, da produção de saberes. Ciência, portanto. Mas o Espiritismo avança, vai além dessa perspectiva eminentemente científica, racional. Avança agora para uma dimensão filosófica, porque se a ciência desvela através da investigação dos fatos, utilizando-se dos métodos positivistas, como o de partir o conhecido para o desconhecido, ou de aplicar o método da observação experimental, a adoção do princípio da universalidade,
A filosofia debruça sobre todas essas revelações, debruça sobre todas essas constatações, para agora pensar, refletir, para então concluir a respeito da nossa destinação, o que estamos fazendo aqui, qual é a filosofia de comportamento que adotaremos, nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. A filosofia trabalha os nossos raciocínios, organiza as nossas ideias, faz com que tenhamos a possibilidade de aprender e fixar os saberes que se desenvolvem por meio das nossas reflexões, estabelecendo, portanto, critérios, diretrizes, uma ética moral para a vida. Enquanto que o saber da religião desdobra-se, é a consequência de todos estes conteúdos racionais e filosóficos, exatamente porque nos conduz a uma ética e moral para a vida, a verticalizar nossa existência na direção do alto, ao que o Espiritismo chama de processo de evolução intelecto, moral e espiritual. Então o Espiritismo reúne, como dizia Leon Denis, a síntese do conhecimento humano, ciência, filosofia e religião, para nos conduzir ao grande fanal de todos nós. De modo que nós haveremos de refletir em torno da pedagogia espírita, porque se nós estudamos, à luz das ciências acadêmicas, o homem sob a angulação antropológica, sob a perspectiva sociológica, cultural, psicológica, o Espiritismo nos faz entender que este ser que percorre todas essas fases, todos esses aspectos evolutivos de experiências antropológicas, sociológicas, psicológicas, culturais, é o Espírito. É o Espírito que jornadeia desde o início, desde as primeiras experiências, desde o primeiro vagido da alma humana, na direção da plenitude, na direção da angelitude. É o ser espiritual. Então, a ciência, a filosofia, a religião espírita nos conduz a esta reflexão, a este entendimento de uma visão holística do ser, de uma perspectiva integral, total do ser. De modo que nós, com esses saberes espíritas, com essa visão integral da criatura humana como ser espiritual em trânsito pela Terra, com um fanal superior para a conquista da plenitude, para a conquista do infinito, nós haveremos de construir um processo pedagógico natural na vivência das nossas casas espíritas, em todos os setores, em todos os departamentos. E encontramos as bases de saberes espíritas que nos conduzem a uma pedagogia adequada. Como nós observamos no item 621, por exemplo, no Livro dos Espíritos, que a lei de Deus se encontra inscrita na consciência e que o homem a esquecera e a desprezara. Faz necessário relembrar, por meio das revelações, por meio dos estudos. Através dos estudos nós vamos revendo, relembrando as leis de Deus que se encontram escritas em nós. Mas também ouvimos dos Espíritos as lições no item 792 do Livro dos Espíritos, que a humanidade, que poderia produzir todo o bem possível, ainda não produz, por falta de aptidão e por falta de vontade, de disposição. Com os estudos espíritas, nós desenvolvemos as aptidões, as habilidades, as competências para produzir todo o bem ao nosso alcance. E, ao mesmo tempo, desperta a nossa vontade, a nossa disposição, o nosso ânimo para isso. Encontraremos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, os Espíritos dizendo: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. O primeiro mandamento, amai-vos, ele se encontra acima de todas as coisas. Na verdade, é o grande fanal da criatura humana. Como resultado do seu périplo evolutivo, é o amor em plenitude. E a instrução
faz parte desta dinâmica ampla do ser no processo de evolução. A instrução na apropriação dos saberes que as ciências nos apresentam, mas especialmente para as condições pessoais, individuais e coletivas de apropriação dos saberes relacionados às leis de Deus, às leis morais, às leis eternas, às leis da permanência, de forma que, com essa apreensão desta proposta dos imortais no Evangelho segundo o Espiritismo, amai-vos e instruí-vos. Nós somos convocados, estimulados a estudar, a nos instruir. E, enquanto estudamos, amando. Depois que estudarmos, continuar amando. Na medida em que mais aprendermos, soubermos, na medida em que mais vivemos as experiências, mais capazes de amar. Então, a pedagogia espírita reúne esses valores. Mas verificaremos Allan Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, estabelecer: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o empenho que empreende para domar as suas más inclinações. Veja como nós, observando esta definição de verdadeiro espírita, Allan Kardec não faz uma definição de espírita, mas do verdadeiro espírita. Porque para ser espírita, basta que nós sejamos aqueles homens, mulheres que aceitam os princípios da doutrina, Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, lei de causa e efeito, a adoção do Evangelho como nosso código moral de vida, para sermos espíritas. Frequentar a instituição espírita para sermos espíritas. Mas Allan Kardec se ocupa por dizer do verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita, então, é aquele que opera uma transformação moral e se esforça para domar suas inclinações negativas. Como proceder isto sem o autoconhecimento? Como entender, saber exatamente quais são as nossas inclinações negativas? Como empreender o processo de transformação moral sem o autoconhecimento? Veja como a pedagogia espírita ela está implicada desses valores de aquisição de saberes sobre a ciência, sobre a vida, mas também do saber sobre si. Esta grande perspectiva pedagógica espírita do indivíduo saber sobre si. O autoconhecimento, quando ele faz um mergulho interior e retorna autônomo, produtivo, proativo, crescendo de forma consciente. É quando o estudo espírita, onde quer que estejamos, na atividade assistencial, no ambiente da infância, da juventude, da madureza, nas conferências públicas, nas atividades variadas, nós estaremos ali colocando de forma consciente, planejada, adequada à pedagogia espírita, que consiste basicamente na estimulação. Nos estímulos, estimular a pessoa a ter o gosto pelo estudo. Allan Kardec diz, na introdução ao Livro dos Espíritos, que o que caracteriza o estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, nós haveremos de estimular o estudo. Allan Kardec publicou 5 obras básicas, algumas complementares, Revista Espírita, que é consubstanciada de 12 volumes. Então, há muita produção para ser estudada. Sem falar nas obras clássicas dos notáveis escritores, das obras mediúnicas, destacamos já de Chico Xavier, de uma produção extraordinária, a de Divaldo Franco, a de Ivone Pereira, enfim, são várias as obras de profundidade e transcendência para serem examinadas, serem estudadas, de modo que quando nós nos damos conta de que temos diante de nós disponíveis, não estão reservados para alguns iniciados, está disponibilizado para qualquer pessoa que tenha, como dizia Jesus, olhos de ver, ouvido de ouvir. Então, aquele que estiver disposto, a pedagogia espírita é essa que estimula o indivíduo a ter o gosto pelo estudo sério continuado. Então, nós estaremos envolvidos
com a dinâmica pedagógica que atende à cognição, que é esta capacidade de entender, de compreender, de discernir, de assimilar o saber e de extrapolar esses conhecimentos para todas as práticas do cotidiano. Mas a pedagogia espírita, ela movimenta as três forças, as três potenciais da alma. O pensamento, porque na medida em que a nossa cognição ela trabalha a capacidade de aprender, de assimilar, de discernir, o pensamento se renova, o pensamento se transforma. Sabemos que o pensamento é tudo, exatamente porque o espírito é um ser pensante, é uma energia pensante. Nós somos o que pensamos. Quando somos portadores de saberes profundos e transcendentes, o nosso pensamento se qualifica, porque tem elementos para trabalhar, para articular, para que os raciocínios eles sejam produzidos de forma profunda e elevada. Então, nossos pensamentos são dulcificados, são qualificados, eles são saneados. E o indivíduo que pensa bem, ele há de insinuar os sentimentos de forma boa, porque o sentimento é outra força da alma, é outro potencial do espírito, o pensamento, o sentimento. O sentimento impulsionado, estimulado pelo pensamento, pensamento que se torna burilado graças ao conhecimento que é portador. O sentimento agora direciona-se para realizações mais amplas. Quando passa pela cognição, pelo pensamento, a entender que vale a pena amar. Então o sentimento se qualifica. É o momento quando nos identificamos com a proposta de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Disseram no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores espirituais. Então, quando nós nos identificamos com o sentimento, mas tudo porque o pensamento já se encontra luarizado, a cognição já se encontra equipada de recursos novos, graças aos estímulos que recebemos na casa espírita, no grupo de estudos, na evangelização da infância, da juventude, no atendimento fraterno através do diálogo, quando trabalhamos na atividade assistencial, nas palestras que realizamos para o público, sempre esse estímulo para que nós tenhamos à disposição para aprender, para pensar melhor, para sentir melhor. E o que vai comandar todo esse processo é a vontade. A vontade é a terceira força. É a terceira força da alma, o terceiro potencial do espírito no seu processo de evolução, a vontade. Precisamos demorarmos no estudo da vontade, porque a vontade é essa força propulsora para qualquer tipo de realização. Até quando o indivíduo diz que ele não tem vontade, ele tem vontade, é a má vontade. Ou é a vontade de não fazer nada, é a vontade da inoperância. A vontade, portanto, ela está sempre fazendo algo. Como nós não paramos de pensar, nós também não deixamos de ter vontade. Com o saber espírita, a nossa vontade é direcionada, ela é potencializada para conscientemente promover a evolução, para conscientemente trabalhar os pensamentos, os sentimentos. É quando um pensamento que não se encontra bem, nós trabalhamos pela vontade, graças à cognição que assimilou os saberes da evolução, nós então substituímos os pensamentos negativos inferiores pelos bons, pelos superiores. Quando um sentimento não vai bem, a vontade, porque o pensamento está perceptivo, graças ao vigiar proposto por Jesus, que faz todo sentido, o indivíduo com pensamento atento, auto-observa-se, porque a pessoa está no empenho para domar as más inclinações, para a transformação moral, para a sua evolução consciente. Então a vontade vai impulsionar o indivíduo na direção do alto, fazendo com que a reencarnação seja abençoada com o progresso, com a transformação moral. Com tudo isto, a pedagogia espírita, o saber espírita bem articulado, bem trabalhado, vivenciado, apresenta-nos a grandeza daquela assertiva de Jesus, aquela sentença extraordinária: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Então o Espiritismo nos conduz a esta verdade. A verdade sobre o cosmos, a verdade sobre a vida, a nossa origem, a nossa destinação. A verdade das razões pelas quais estamos na Terra. A verdade dos motivos do sofrimento, das alegrias, de problemas, dificuldades, de provas e expiações. E a verdade sobre cada um de nós. Cada um de nós na sua vida íntima. E a verdade sobre a nossa evolução, sobre o nosso fanal, nossa destinação gloriosa. É exatamente graças a este anseio de liberdade, a liberdade profunda, a liberdade real, a liberdade classificada, caracterizada pela autonomia do indivíduo saber onde está e para onde vai. Esta é a verdade que liberta. Mas primeiro precisa ser aprendida e apreendida para que ela nos liberte, graças ao pensamento, sentimentos e à vontade que nos impulsiona para a frente e para o alto. Então ficam esses registros para nossas reflexões, que possamos nos demorar nos estudos a aprofundar os nossos saberes, a fim de colaborar com a transformação do mundo, a transição planetária para uma sociedade melhor, a começar por nós mesmos. Bons estudos, muito obrigado, muita paz.